Graça e paz, queridos. Boa noite. É, Quero te convidar a fechar os seus olhos e vamos orar por um momento. Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse momento, ó Pai, de busca, ó Deus, por esse momento, ó Deus, de reflexão em Ti, Senhor. Te pedimos, ó Pai, pela Tua infinita graça, ó Deus, que o Senhor se manifeste em nosso meio, ó Deus. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, falar conosco, ó Deus, e nos dar o entendimento correto, ó Deus, daquele que Tu és, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, entender, ó Pai, e glorificar a Ti, Senhor. Em nome do Teu Filho amado. Amém e graças a Deus. Queridos, vamos continuar falando sobre Deus. Entender o último movimento de Deus, né? Nós falamos na última aula sobre os dois primeiros, né? Primeiro, redenção, e o segundo movimento de Deus, criação, né? Primeiro, o Senhor resolve redimir a sua criação e depois ele a cria. E o terceiro movimento é o movimento de manutenção, né? Por assim dizer, que é quando Deus, através da sua graça, mantém a sua obra consumada na cruz do Calvário através do seu Filho. E nós encerramos a última aula, eu estava falando sobre o chamado de Abraão, né? Então eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, o capítulo 11, e nós vamos entender algumas coisas. Eu sei que parece que é um texto meio monótono e tal. Nossa, um monte de nome que a gente não consegue entender, né? Mas vamos lá. Estas são Gênesis 11, a partir do versículo 10. Tá? Estas são as gerações de Sem. Quem é Sem? Sem é um dos 3 filhos de Noé. Tá? Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Tá? Sem é vamos dizer assim, o pai de Abraão, por assim dizer, tá? É da palavra Sem que vem a ideia de semita, tá? É por isso que os judeus são chamados de semitas, tá? Mas vamos lá. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade. Arfaxade. É difícil mesmo, é assim mesmo. 2 anos depois do dilúvio. Então, depois do dilúvio, 2 anos depois do dilúvio, Sem teve seu primeiro filho, Arfaxade. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos, e gerou Selá. E viveu Arfaxade, depois que gerou Selá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos, e gerou Eber. E viveu Selá, depois que gerou Eber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos, e gerou a Peleg. E viveu Eber, depois que gerou Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos, e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos, e gerou a Serug. E viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos, e gerou a Naor. E viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos, e gerou Terá. E viveu Naor, depois que gerou Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos, e gerou Abraão, Naor, e gerou a Abrão, Naor e Arã. Estas são as gerações de Terá.
Terá gerou Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai, Terá, ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor, mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscar. Sarai foi estéril e não tinha filhos, e tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e viveram em Harã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Harã. Veja, esse domingo a irmã veio me perguntar, né? Pastor, eu estou com uma dúvida, não entra na minha cabeça. Se só tinha Caim e Abel, e agora? Como é que Caim teve filhos? Caim casou com quem? Quem era a mulher de Caim? E aí eu disse, irmã, eram filhas de Adão, né? Mas a Bíblia não fala das filhas de Adão, só fala dos filhos. Pois é. A Bíblia, ela principalmente os 5 primeiros livros, é um livro patriarcal, né? Então ela só revela a descendência masculina, né? E aí veja que interessante. Aqui a gente tem uma mulher. E veja quem é essa mulher. Essa mulher, né, ela é a mulher de Abrão. E veja quem é o pai dessa mulher. O pai dessa mulher é Harã. E quem é Harã? Harã é o irmão de Abrão. Eu sei que para os dias de hoje é algo inadmissível e às vezes até controverso essas relações, né? Mas, inclusive, o próprio Deus, lá em Números, né, ele estipula isso como pecado, né? O relacionamento que a gente chama de incesto, né? Que é o relacionamento entre pessoas da mesma família. Mas isso era muito comum, gente. Veja, só tinha Adão e Eva. E agora, como é que Caim, Abel, Sete, como é que esse povo teve filho? Abel não teve filhos, né? Abel morreu antes de ter filhos. Mas Caim teve filhos. E Sete também teve filhos. Como é que esse povo teve filhos? Esse pessoal teve filhos porque eles se relacionaram com as suas irmãs, né? As filhas do seu pai, né? Aí vamos lá, chega ao ponto de que Noé entra na arca, ele, a sua esposa, os seus 3 filhos e a esposa de 2 dos seus filhos. Se não me engano, um deles também não tem. Deixa eu ver aqui exatamente quando é. Deixa eu ver aqui qual é o capítulo. Pronto, aqui ó.
No capítulo 7 de Gênesis, o versículo 7 diz assim: Noé entrou na arca, com ele seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Veja, então era Noé, a sua esposa e os seus 3 filhos, e eles eram casados, tá? Maravilha. Então quantas mulheres tinham? 4. A mulher de Noé e e as noras de Noé, beleza? E aí, como é que os 3 filhos, como é que os netos desses filhos, no caso, os filhos desses filhos, né, os netos de Noé, como é que eles tiveram filhos? Que aí a gente leu lá, né? Sem, que é filho de Noé, gerou Arfaxade, misericórdia, que nome. E Arfaxade gerou a Selá. Como é que esse povo gerou filho? É simples, tá? Eles muito provavelmente tiveram um relacionamento entre as irmãs, né, as primas, né, as filhas dos tios, certo? Então eles tiveram um relacionamento entre eles. E aí aqui a gente vê bem essa história, tá? Bem relatada, veja, ó o versículo 29. Tomaram Abrão e Naor, mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Mica, filha de Arã. Veja, a mulher de Naor é filha de Arã. Então Naor casou com a sua sobrinha. E aí a gente vai ver lá que Sarai também é prima de Abraão. Olha que confusão. Para os nossos dias é meio confuso, né? Apesar de que na minha família também tem essa confusão aí, né? Tem casamento entre primos. É uma loucura. Mas olha só, o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã. Quem é Arã? Arã é o irmão de Naor. Então, Naor pegou uma das suas sobrinhas para ser a sua esposa. E com essa sobrinha ele teve um filho chamado Iscar. Já Abrão, a gente, lá na frente a gente vai ver que ele fala que Sarai é prima dele, né? Veja, ela era estéril, ela não tinha filhos, né? Então assim, quando Deus chama Abrão, por que Deus chama Abrão? Não é um negócio solto, sabe? Não é que saiu aleatoriamente, Deus olhou lá e achou um homem. Não, veja, Abrão, ele é descendente direto de Adão. Claro que, por assim dizer, todos nós somos, tá? Mas tem uma linhagem que é escolhida. Entre Caim e Abel, Deus escolhe Abel. Aí Caim mata Abel. Então Deus escolhe Sete. E quando Sete tem um filho chamado Enos, a Bíblia diz que volta a se invocar o nome de Deus, tá? Então Enos é a linhagem escolhida. É por isso que quando chega, se não me engano, é o capítulo 5 de Gênesis, né, fala que a filha dos homens e as filhas de Deus, as filhas de Deus, não, os filhos dos homens viram que as filhas de Deus eram bonitas. Quem são as filhas de Deus? Provavelmente são as descendentes de Enos, né? As descendentes de Sete, tá? Ficou essa diferença, né? Apesar de que tem gente que acredita que aqui são filhos são anjos com mulheres, né? Mas a ideia que eu tenho quando eu leio a Bíblia é essa, tá? É de que houve uma linhagem e que Deus foi escolhendo dentro dessa linhagem. Por exemplo, Noé é filho, por assim dizer, de Enos.
Se você voltar lá na genealogia, você vai perceber essa escadinha, tá? E dos filhos de Noé, Deus escolhe 100. Dos filhos de Sem, é por isso que está relatado aqui, tá? Dos filhos de Sem, Deus escolhe Arfaxade, tá certo? Dos filhos de Arfaxade, Deus escolhe Selá. Dos filhos de Selá, Deus escolhe Éber. Dos filhos de Éber, Deus escolhe Peleg. Dos filhos de Peleg, Deus escolhe Reu. Dos filhos de Reu, Deus escolhe Serug. Dos filhos de Serug, Deus escolhe Naor. Dos filhos de Naor, Deus escolhe Terá. Dos filhos de Terá, Deus escolhe Abrão. E assim continua, tá? Dos filhos de Abrão, Deus escolhe Isaque. Dos filhos de Isaque, Deus escolhe Jacó. Dos filhos de Jacó, Deus escolhe José. E aí vai, gente. Isso não termina, tá? Deus está sempre escolhendo alguém dentre a linhagem direta de Adão, por assim dizer, da linhagem escolhida de Adão. Se você traçar esse panorama, se não me engano, é em Mateus, Mateus 1 que tem a genealogia de Jesus, você vai ver isso bem claro. Só que ele começa em Abrão, tá? Mas a gente já viu ali, né, que é antes de Abrão. Mas ó, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá. Judá gerou a Tamar, Pérez e Zerá. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Raabe, não, Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou Abias. Abias gerou a Asa gerou Josafá. Josafá gerou a Jorão. Jorão gerou a Uzias. Uzias gerou a Jotão. Jotão gerou a Acás. Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. Manassés gerou a Amon. Amon gerou a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde gerou a Eliaquim. Eliaquim gerou a Azor. Azor gerou a Zadok. Zadok gerou a Aquim. Aquim gerou a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar gerou a Matã. Matã gerou a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Eu sei que a lista é longa, mas se você pegar as duas listas das linhagens, você vai perceber que há um propósito de Deus. Deus vem mantendo a sua graça através dessas pessoas e ao longo dos anos, tá? É só através dessas pessoas, pastor? É claro que não. Veja, se não fosse a graça de Deus, irmãos, o mundo seria um lugar insuportável. O mundo seria um lugar insuportável. Sabe por quê? Que tem pessoas que acham assim, eu não preciso ir para a igreja. Eu vou ser salvo porque eu sou uma boa pessoa. Sabe por que eles acham isso? Porque Deus, ele comunica conosco alguns dos seus atributos. Veja, a gente fala que Deus é amor, sim ou não? Deus é amor.
Mas você não ama? Mas você não é amor. Então como é que você ama? Sabe como você ama? Você ama porque através de Deus, tá? Deus comunica esse atributo com você através do seu espírito. E é por isso que você ama as pessoas. Mas normalmente a gente tem a tendência a só amar aqueles que nos interessam. Ou seja, nós amamos, mas o nosso amor não é perfeito. É por isso que amor é um negócio complicado. É tão complicado que os gregos têm 9 palavras para descrever o que é amor. E nenhuma delas, em sua essência, descreve, tá? Eu conto sempre esse testemunho que quando pouco tempo depois que eu me converti, né, eu comecei a andar com alguns irmãos e em um dos encontros e tal, me fizeram uma pergunta. Se lhe perguntarem quem é Deus, aí todo mundo lá meio tímido e aí eu fui meio como Pedro, sabe? Tomei a voz e disse: Deus é amor. E aí a pessoa disse: tá bom, Deus é amor, maravilha, todo mundo sabe disso. Tá, mas eu não sei o que é amor. E aí ela quebrou minhas pernas. E agora? Como é que você vai dizer quem é Deus? Deus é amor. Tá, mas o que é amor? É engraçado porque nem o dicionário não tem a descrição. E é difícil, sabe por quê? Porque nós estamos falando de um Deus que é insondável, entendeu? Esse é o nosso Deus. Não existem palavras para descrevê-lo, entendeu? Vamos lá, os poetas, né? Por exemplo, a Ana Paula Valadão, ela canta sobre Deus dizendo assim: não tenho palavras para agradecer tua bondade. Ela não tem palavras para descrever o que ela está sentindo, sabe? E é uma poetisa, né? Então, descrever Deus é complicado. O que mais? Vamos lá. Justiça. Você não tem, às vezes, esse sentimento de justiça, né? Você não tem, às vezes, esse sentimento de que você está sendo injustiçado, tá? Esse sentimento é Deus que comunica ele com você, tá? Esse sentimento, a origem desse sentimento é Deus, tá? Amizade. Pois é, você não tem amigos? Pois é. Esse sentimento tão bom, não é? Não é seu, também vem de Deus, tá? Esse sentimento vem de Deus. Quer ver mais? O ato de criar. Olha que maravilha. Deus, eu cheguei a pregar já sobre isso, né? Deus nos fez criador. Apesar de sermos sua criatura, Deus também nos fez criador. Nós criamos tantas coisas. E olha, Deus deu à mulher a terra, como eu já falei, né? E nos deu a semente. E é da união do homem e a mulher que nós geramos um filho, né? Claro que alguns homens vêm sem a semente, outros vêm com a terra infértil, né? As mulheres vêm às vezes com a terra infértil, mas essa é a ideia, né? A mulher tem a terra, o homem tem a semente e os dois juntos criam algo maravilhoso, né? Que é uma criança. Veja, esses fatores, né? Esses atributos são atributos de Deus. Deus é o Criador, né? Mas que às vezes ele comunica esse atributo conosco através de nós. É por isso que às vezes alguns homens recebem de Deus a criatividade para criar algo novo. Foi assim que o homem criou o fogo,
a pedra polida, que deu origem à roda, que deu origem aos motores, que deu origem à energia, que deu origem à internet. Olha que maravilha, que eu estou aqui agora na minha casa, né, e vocês vão me ouvir, né, falar na casa de vocês. E olha que maravilha, não só vocês, né? Não só o pessoal lá da igreja, né? Mas eu tenho percebido que outras pessoas estão assistindo também os vídeos, né? O YouTube tá recomendando para outras pessoas e outras pessoas têm vindo assistir os vídeos. Olha que maravilha! São coisas que são criadas e aí o homem se acha. Aí o homem acha, mas não, sabe? São atributos de Deus comunicados através de nós. A gente precisa entender que sem Deus nada existe. Tudo que existe, irmãos, tudo que existe, existe em Deus. Fora de Deus não existe nada. É por isso que quando Moisés encontra com ele, e aí Moisés diz assim, mas peraí, quem eu vou dizer que me enviou? Ele diz, eu sou o que sou. Você vai dizer a eles, o grande eu sou, me enviou a vocês. Eu sou o que sou. Porque fora dele não há nada, não há Deus, não há nada, né? Deus é a essência de tudo. E sem Deus nada se faz. E através dessa manutenção daquilo que Deus criou lá atrás, né? É que nós temos uma vida minimamente suportável. Eu tenho um ponto de vista que eu acho que diverge da grande maioria das pessoas, sabe? As pessoas acham o máximo viver. Eu não vejo esse máximo todo, sabe? Eu não vejo a hora de Jesus voltar. E eu estou falando sinceramente, eu não vejo a hora de Jesus voltar. Porque eu não vejo esse proveito todo para essa vida do jeito que ela é hoje. A gente, se você parar para pensar, hoje você tem fagulhas de Deus. É como se fosse grãozinhos de areia, sabe? Pequenos grãos de areia que são jogados em você e você percebe a existência desse Deus. Mas na eternidade, irmão, na eternidade é como se você estivesse dentro do mar. Nossa. Naquela imensidão de água, sabe? E você bem lá no meio do mar. Você vai ser totalmente cheio dele. E aí vai ser uma situação, uma vida indescritível, né? Então eu realmente não vejo a hora disso acontecer. Eu realmente não vejo a hora disso acontecer. Abra para mim Romanos, capítulo 3. Vamos ler mais um versículo. Romanos, cadê? Eita, me perdi. Achei. Veja aí o que diz o versículo 10. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente.
peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele esteja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse não é um texto para os ímpios. Até mesmo porque mais para frente a gente vai trabalhar essa diferença, tá? Gentil, ímpio e justo. Isso não é um texto só para o ímpio, tá? Infelizmente, alguns de nós estamos aqui envolvidos na graça, mas ainda assim cometemos algumas dessas coisas, né? Não somos perfeitos, irmãos. Mas eu espero que você tenha entendido que antes de criar, Deus resolve redimir. Depois de redimido, Deus nos cria e hoje Deus nos mantém através do seu Espírito. Espírito que será o assunto da nossa próxima aula. Fique com Deus. Deus te abençoe. E para não perder o costume, pense comigo. Por que que Deus te escolheu? Há um propósito de Deus para a sua vida. E eu quero te convidar a você pensar e refletir nesse propósito. Você já tem cumprido esse propósito? Você está no caminho de cumprir esse propósito? Você ainda nem sabe qual é esse propósito? Então, vamos junto nessa caminhada, porque eu quero te ajudar a descobrir qual é o seu propósito em Deus e por que Ele te escolheu. Deus te abençoe. Lhe dê uma boa noite.